O Brasil ainda se recupera de uma tragédia nacional. 241 pessoas, na maioria jovens, morreram no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Isso foi há pouco mais de 2 meses. Esta noite, numa reportagem especial, o Fantástico faz um retrato das condições de trabalho dos bombeiros em todo o país. Será que eles estão preparados para atender a população? Veja agora na reportagem de Maurício Ferraz e Bruno Tavares. O fogo se alastra rapidamente. O incêndio é numa empresa que recupera pneus, que são altamente inflamáveis e tóxicos. O combate às chamas é improvisado, com balde, água mineral e mangueiras que não alcançam o foco do incêndio. Não dá não, tá curta. O fogo chega à casa vizinha. Sem nenhuma proteção, 3 pessoas sobem no telhado. Mas, de novo, não adianta nada. Esse incêndio aconteceu em Bacabal, interior do Maranhão. Nesta cidade de 100 mil habitantes, não existe corpo de bombeiros. Então, como o fogo foi controlado? Ainda nesta reportagem, você vai ver a que ponto chegou o improviso dos moradores de Bacabal. Você fez o trabalho do corpo de bombeiros aqui? Foi. Tive o incêndio no rapaz. Contar com a sorte para apagar incêndios é comum no Brasil. Segundo um estudo do Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, apenas 14% dos 5.570 municípios do país têm bombeiros. Nós temos aproximadamente 4.800 cidades sem bombeiros. A situação é muito crítica. Durante um mês, o Fantástico acompanhou essa situação. Algumas cidades até têm bombeiros, mas são poucos. E os equipamentos, quando existem, estão caindo aos pedaços. É inacreditável a situação desse veículo. E é esse carro que os bombeiros usam para atender ocorrência na região. Começa a escurecer e esse veículo já não pode mais rodar pela cidade. E o motivo é simples: nenhuma lâmpada acende. Segundo o estudo do governo federal, acontecem, em média, 200 mil incêndios por ano no Brasil. São mais de 500 por dia. Em Tocantins, das 139 cidades, apenas 5 têm bombeiros. E se acontecer um incêndio num prédio, vai faltar um equipamento importante. A corporação não tem escadas do tipo Magiros, que ajudam no resgate de vítimas e no combate a incêndios em lugares altos. Nem na capital Palmas, de 228 mil habitantes, existe essa escada. É uma deficiência, sim. No passado não se pensou em resolver esse problema, né? O equipamento está sendo adquirido nesse momento. Agora estamos no Piauí. Na cidade de Floriano, 57 mil habitantes, pode faltar o principal na hora de apagar o fogo. O tanque de água do caminhão fica vazando o tempo todo, fica nessa situação. Por isso, mesmo sem ocorrência, todo dia tem que ser recarregado. São 5 mil litros de água todos os dias. O caminhão é uma sucata. O freio não funciona direito e não há cinto de segurança. Essa unidade também ela não tem sistema de rádio, não funciona limpador de para-brisa, porta sem vidro. Quebrado aqui, ó, então o vidro não sobe. Não tem condição de atender a emergência, não. Ele vai, mas colocando em risco o tráfego. Acompanhamos um dia de trabalho dos bombeiros de Floriano. Nenhum está habilitado para dirigir o caminhão. O comandante-geral sabe que esses bombeiros estão dirigindo sem permissão. Tanto essa prática como outras condutas já foram informadas de maneira formal, mas que nós temos percebido é a total ausência de manifestação prática da autoridade. A precariedade do Corpo de Bombeiros do Piauí foi constatada pelo Ministério Público do Trabalho. Não fossem estabelecimentos de utilidade essencial, funcionamento essencial para a segurança da sociedade, esses estabelecimentos, inclusive, deveriam ter sido interditados. Eles não têm condições de prestar um mínimo atendimento à sociedade. Em Picos, também no interior do Piauí, 73 mil habitantes, outro exemplo de péssimas condições de trabalho. Esse caminhão, bem antigo, foi todo adaptado para armazenar água. Olha só, fizeram uma espécie de piscina na carroceria.
E o que era para ser só um quebra-galho virou permanente. O que se observa é que ela continua operando como se uma viatura de combate contra incêndio fosse. Em 2007, o governo do estado e o Ministério da Justiça fecharam um convênio para construir uma nova sede da corporação em Picos. Fomos ver a obra indicada pelos próprios bombeiros, que estaria parada desde 2010. O prédio está abandonado. As paredes estão assim também, ó, rachadas. E o piso também. Começou a trincar tudo. O Ministério da Justiça, que mandou quase R$300 mil para ajudar na construção da nova sede, agora apura por que tudo está parado e se o dinheiro foi mesmo aplicado na obra. O Fantástico procurou o comandante-geral dos bombeiros. Não foram, digamos, feita a parte de projeto hidráulico, elétrico, de prevenção e combate a incêndio. Não foi mais refeito o convênio e o governo do estado é quem vai assumir aquela obra lá. Das 224 cidades do Piauí, apenas 4 contam com o quartel do Corpo de Bombeiros: Floriano, Picos, Parnaíba e a capital, Teresina. As equipes de Floriano e Picos, por exemplo, são responsáveis pelo socorro a municípios que ficam a mais de 500 quilômetros de distância. Em quase todas as ocorrências, os danos materiais são completos. E foi o que aconteceu quarta-feira passada, em Piripiri, 61 mil habitantes. Um incêndio atingiu esta casa num bairro afastado. Maria dos Remédios Souza, de 40 anos, morreu carbonizada. Ela era doente e morava sozinha. Foram os vizinhos que tentaram apagar o fogo. Chamaram o bombeiro? Não, o bombeiro foi meu filho, da mangueira. Pegou a mangueira e estava voando por cima, apagando. É a falta de investimento do poder público, né? Infelizmente, os administradores não querem ver a situação da comunidade, né? Uma pesquisa do Ministério da Justiça mostra que no Piauí há um bombeiro para cada grupo de 9.430 habitantes. É a pior proporção do país. O que se estabelece internacionalmente é que se tenha um bombeiro para cada 1.000 habitantes. No Brasil, no que se refere efetivo, apenas o Distrito Federal e os estados do Amapá e do Rio de Janeiro seguem os padrões internacionais de segurança. O ideal seria que todos os municípios tivessem postos de bombeiros. A ideia é que em 7 minutos, no máximo, os bombeiros consigam chegar em qualquer emergência. Em Minas Gerais, das 853 cidades, 799 não têm corpo de bombeiros. Uma delas é Jaboticatubas, a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Em fevereiro do ano passado, uma padaria da cidade pegou fogo. Só Deus para pagar é chuva. O comerciante está indignado. Ele paga uma taxa de incêndio ao governo do estado. Ano passado, o valor chegou a R$ 472, quase o dobro do IPTU. Mas quando precisou, os bombeiros vieram de outra cidade e o fogo já tinha destruído tudo. Gastou 2 horas para chegar aqui, não tinha mais nada, nem fumaça não tinha mais. Uma lei estadual de 2003 criou essa taxa de incêndio para reforçar o orçamento dos bombeiros. Hoje, ela é cobrada de donos de indústrias e de comércios de 80 cidades. Em 25 desses municípios, não há corpo de bombeiros. É um absurdo, se tivesse pelo menos serviço, ia lá, mas não tem. Se precisar do corpo bombeiro aqui, você não tem a menor assistência. O Ministério Público investiga supostas irregularidades no destino do dinheiro da taxa de incêndio. Só no ano passado, o total arrecadado passou dos R$ 56 milhões. Você tem que ter imediatamente o serviço à sua disposição, sob pena de um enriquecimento até indevido do poder público, né, que recebe a taxa e não entrega o serviço. O senhor acha justo o comerciante que não tem bombeiro na cidade dele pagar a taxa de incêndio? Ele está sendo atendido sim por uma unidade do Corpo de Bombeiros. Existem cidades que não possuem unidade próxima e essas estão sim no nosso trabalho de expansão. Todo o dinheiro da taxa vem para o Corpo de Bombeiros? Sim, o dinheiro da taxa é totalmente revertido ao Corpo de Bombeiros. O dinheiro é gasto 50% no mínimo com investimentos. Além, é lógico, do custeio de toda essa máquina, como, por exemplo, combustíveis, material de limpeza para toda a manutenção do Corpo de Bombeiros. Percorrendo o Brasil, o Fantástico encontrou outra situação grave. Devido à falta de bombeiros, o trabalho de prevenção a incêndios fica seriamente comprometido. Em grande parte do país, vistorias e alvarás demoram para sair. Se tivesse ocorrendo avaliações com rigor, muitos edifícios estariam em muito melhores condições, muitos estariam interditados e nós não teríamos 200 mil incêndios por ano.
O governador do Piauí disse que a situação vai mudar. Nós convocamos os últimos 35 concursados, recentemente. Já treinamos, qualificamos, capacitamos e agora autorizamos a abertura de um novo concurso público para os bombeiros do Piauí. No cargo desde 2011, o comandante-geral dos bombeiros do Piauí reconhece a precariedade. Você tem que entender que aqui é um caso extremo, entendeu? Não tem como. Eu vou botar quem para dirigir o carro? Essa foi a resposta sobre o fato de bombeiros dirigirem caminhões sem carteira de habilitação. Quanto à falta de equipamentos e viaturas sucateadas... O que tem chegado aqui, a gente tem procurado atender. Certamente alguma coisa ou outra possa ter passado despercebido. Para ele, quem tem que se esforçar são seus subordinados, que comandam os bombeiros do interior. Ele, comandante, ele solicita para o comandante aqui. Ele solicitou. Mas aí compete a ele vir aqui à capital e ver, ó, comandante, eu preciso disso aqui para poder dar agilidade nesse processo. Ele tem lá 2 carros pequenos para fazer vistoria. Se ele não dá conta, sinto muito. Na próxima quarta-feira, Santos e Flamengo do Piauí têm jogo marcado pela Copa do Brasil, no estádio Governador Alberto Silva, o Albertão, em Teresina. Há 2 semanas, um laudo da Comissão Técnica do Corpo de Bombeiros atestou que a partida não poderia ser realizada e que o projeto do estádio não tem garantia de condições mínimas de segurança contra incêndio e pânico. Mas o comandante-geral decidiu liberar o jogo. Analisei item por item e o Estado está em condições realmente de atender o jogo daquele dia 10. Essas imperfeições aí, com certeza, até o dia 10 estarão todas, digamos assim, todas já corrigidas. O Fantástico não pôde entrar no estádio porque o local estaria passando por reformas. No incêndio em Bacabal, Maranhão, mostrado no início desta reportagem, especialistas afirmam: foi sorte ninguém ter se ferido em outubro passado. Isso aí é uma atitude de desespero, correndo risco, inclusive, depois de sofrerem, de virarem vítimas também. Como Bacabal não tem corpo de bombeiros, quando ocorre um incêndio desses, teria que vir uma equipe da capital, São Luís, que fica a quase 250 quilômetros de distância. Sabe o que aconteceu? O improviso chegou ao ponto desse limpa-fossa ser usado para apagar o fogo. Perguntaram, ei, aí é água? Eu digo, não, é fezes. Mais ou menos uns 4 mil litros de fezes. A gente está precisando, porque aqui o fogo está demais. E essa não foi a primeira vez que Jaelson fez papel de bombeiro. Um ano antes, ele tinha apagado um incêndio num depósito de reciclagem. Não fica muito cheiroso não, mas... O importante é resolver o problema. O importante é resolver o problema. No Maranhão, em média, há um quartel dos bombeiros para cada 20 cidades. Por que não tem mais bases do Corpo de Bombeiros no estado? A grande problemática é efetivo, né? Tanto que o governo do estado está otimizando já. Nós temos um concurso em andamento para a entrada de mais 150 homens neste ano e 2014 a previsão de mais 150 homens. Para profissionais que sempre foram vistos como heróis, tanta precariedade causa vergonha. O nosso bombeiro tem vergonha de ser bombeiro. Hoje o nosso bombeiro está trabalhando com aquela ausência daquela força que nos move, que é a paixão, que é o amor de salvar e de resgatar as vidas alheias. E qual seria a solução? O maior problema é não ter regra, não ter requisitos de desempenho e não ter fiscalização. Cada um faz o que quer. Tem centenas de boates funcionando no Brasil e é muito fácil de se repetir.